Aos 17 anos eu odiava o mundo como ele era. E odiando-o, consegui um emprego em um mosteiro de um bairro próximo da minha casa. Quando cheguei ao escritório do padre que ia me entrevistar, fiquei encantado com a sala. Não por causa das cruzes, nem mesmo dos santos estranhos que estavam por toda a sala, menos ainda pela roupa que ele usava ou o corte de cabelo. Era por causa da quantidade de livros que eu via. Só pude imaginar quantos mundos estavam ali, naquele papel todo. Quantas pessoas, amores e dores. Quais eram as histórias? Quantas odisseias e quixotes? Eu só pensava que dali para frente nada me pararia, e que esses mundos e amores, estas dores Ítacas seriam minhas. Eu não frequentava muito as livrarias, a não ser na época de aulas. Eram os anos 90, e eu só queria saber de futebol e álbum de figurinhas. Os padres foram muito simpáticos comigo, e por mais que eu me assustasse com isso, só de estar na biblioteca deles e cuidando do conhecimento que conquistaram me parecia mais do que bom. Parecia que eu tinha ganhado um tipo de liberdade. Cabeça, minhas mãos não limpavam e guardavam livros. Elas portavam e manuseavam universos, chaves, portais, viagens, destinos, clichês, sentidos, retornos, vida. Não eram objetos. Aquilo era o mais próximo que alguém poderia chegar dos deuses, mesmo eu não sabendo direito o que eles eram ou são. Tente lembrar a última coisa que você viu. É o que você queria ver ao morrer? É o que escolheria ver se fosse a última imagem em seus olhos? Se eu pudesse ver, eu escolheria os girassóis. Acho que também é a última vez que vi o rosto da minha mãe. Talvez os cachorros quando eu chegava em casa. O problema é que eu sou tão preguiçoso que se fosse uma tartaruga eu nem transaria. Ou sei lá, as pessoas andariam em cima de mim, ou eu esqueceria a última imagem que vi. Como aconteceu? Tento lembrar o último filme que assisti e não lembro. É como se eu não o tivesse visto. Recordo-me de cenas de outros filmes, de capas de DVDs que tive, das lombadas dos livros que organizei nas estantes, mas não do último filme que vi. A minha avó tinha as bordas das íris azuis. Disso eu me lembro. Minha mãe nunca parecia ter a idade que tinha. Ela sempre estava mais nova. A cada ano que se passava, ela estava mais bonita, mais elegante, mais viva. Quando vi o corpo dela esmurecer e ela tentando não entregar, não entendia aquilo. Ela também não entendia o que seu corpo tinha se tornado. Entristeci como nunca. Não foi só mais uma perda, mas uma derrota. Foi minha mãe. Ela não acreditava que havia chegado o tempo. Dentre as grandes derrotas, eu deixaria todas aquelas de amores de lado. Essas somente me amarguraram. Eu parei de desacreditar nas pessoas. Julguei alguns como amigos, apenas eu. Tudo começou com a morte do meu avô. A partir daquela notícia, nada era quando criança. O mundo mudara e nem me avisou. A vida tornou-se fugas e buscas de prazeres almejados e não sentidos. Grandes derrotas são quando nossos cachorros morrem. Não nossos. Somos mais deles do que eles de nós. Quando ele morreu, aos 14 anos, também morri aos poucos. Vê-lo sofrendo foi como salivar cada gosto que a morte nos obriga a sentir. O mundo, ou melhor, o meu mundo não era mais o mesmo. Por isso a pergunta que me fiz: qual o último filme que vi? Qual será o final deste filme? Sempre esqueci os finais de filmes e os inícios dos livros.
Dos poemas guardava os sentimentos e o gosto lacrimoso e vivido de quando Pessoa dizia. Os filmes não foram importantes para mim, foram como vivi. Eles não me deixaram apenas sobreviver, como muitos insistem. Foi como aprendi, foi como vi, foi como eu ensinei e eduquei. É estranho ver algo sem ver, não é? Vocês não viram nada até agora, certo? Ou melhor, julgam não ter visto. Vemos pouco, assistimos pouco, sentimos pouco. Algumas vezes, na verdade, nem vemos nada. Tem gente falando e falando e falando que viu, mas não viu nada. Pra gente como eu, rever é a grande arte. Lembro da segunda vez que vi o filme do Coronel Kurtz. Não era o filme que havia visto quando criança. Julgava ser impossível ser algo encenado. Aquilo deveria ser alguma coisa da TV. Por escassez de informação, passei muito tempo pensando assim e vendo assim. Quando vi esse filme do Coppola pela primeira vez, estava viciado em perdas e danos. É um filme esquecido, daqueles dos anos 90 que ninguém fala mais, mas que me fez muito feliz em todos os momentos que conseguia ficar sozinho em casa. Foi ali que me apaixonei pela Juliette Binoche. Binoche é o tipo de encruzilhada que, se não houvesse a Mônica Bellucci nessa vida, ela seria, sem dúvida, minha escolha certeira. Ela seria a minha vida. Quando meu irmão chegou com uma coleção de filmes clássicos em VHS da Folha de São Paulo, fui libertado da TV, do Faustão, do Gugu. Eu fui libertado. Descobri não o mundo, descobri o meu mundo. Hoje estou voltando para o país que mais me senti bem. No início foi complicado, mas, como dizem, né? O bom filho. E, como não sou mais filho, eu volto para a minha casa postiça. Não há nada no Brasil para mim. Minha mãe se foi e eu nem pedi bênção. Minha irmã casou e se mudou para uma cidade interiorana da Bahia, e lá não viverei. Não casei e parei de amar há muito tempo. Para onde retorno, o caos é moderado. E já que não há paz infinita, até porque eu não suportaria isso, volto porque amo e ficarei porque preciso. Sempre tive medo de avião. Voei pela primeira vez depois com 33 anos. Pensei ao decolar que já tinha vivido o inacessário, então foda-se. Mas, por incrível que pareça, após quase morrer de dor nos ouvidos, descobri que meu medo era só de altura e que não há nada mais lindo do que ver o que construíram lá embaixo, por aqui de cima. Talvez os girassóis de Van Gogh sejam mais bonitos. Acho que sim, são mesmo. Quando decidi não mais viver em meu país, senti uma amálgama de medo, vontade, desprezo, coragem e ingratidão. Mas, ao lembrar de uma frase que eu vi em algum canal de viagem, pensava, lembrava e moderava os sentidos. A frase dizia: o Brasil é bom quando não se está nele. Por 3 anos, sempre antes de dormir, eu pensei e senti a morte. Minha vida era muito pautada pela morte. A morte aos poucos, a morte desde o nascer. Lembrava de algumas coisas e pessoas, forçava outras. Só nunca entendi o porquê de sempre serem tais lembranças. Quem as escolheu? Por que aquelas memórias? E por que os cachorros têm que morrer? Vocês ainda devem estar se perguntando por que continuam não vendo nada. E o quão chato isso é, certo? Vocês devem estar se perguntando isso, ou pior, inquietos e com vontade de pegar o celular, não? Peço desculpa. Bom, eu também não vejo e há bem mais tempo que vocês. Esperem só mais um pouquinho, já está terminando. Mas digo que logo acostumamos, apesar de sentirmos falta de ver certas lembranças. Agora sinta o cheiro da sala de cinema, a luz, o som, a ausência de som.
sentimos vivos nesses momentos, não? Só mais alguns minutinhos e já finalizo, ok? Se não valeu a pena, talvez vejam os filmes de outra forma daqui pra frente. Ou não, tanto faz. Em troca, indico um filme e uma série que talvez vocês gostem. Assim não ficarei tão mal falado. Que tal Fargo? Já assistiram? Bom, fico pensando por que minha mãe daria ao filho o nome de João de Deus. Gosto de pensar também que se João de Deus tivesse pai, ele não aceitaria esse nome. Ou pioraria, imagina, João Trindade de Deus ou João Divino de Deus. Uma vez eu vi um filme na faculdade e já nos primeiros minutos estava odiando ele. Era insuportável, era uma adaptação da Branca de Neve. Só que muito sem sentido. Ou eu apenas não compreendia aquele sentido. Quem diria que hoje esse filme seria minha grande referência no que vejo e como penso. Pior, no que lembro ao imaginar e nas imagens que jamais serão vistas ou revisitadas por mim. Entristece-me não poder ver mais nenhum filme, e nem mesmo a Casa Amarela do João. Menos ainda o tapete de O Iluminado, os pássaros de Hitchcock, os sapos de Magnólia, os pés de Fred Astaire, a chuva de chocolate de Gene Kelly. Vocês podem, então vejam. Hoje, se enxergasse como antes, eu toparia até ver os filmes bíblicos que via na escola. Veria mais Scooby-Doo, mais lutas do Jack Chan, reveria Embriagado de Amor e todos os episódios de Friends e Seinfeld. Agora, se tivesse que escolher apenas uma cena, eu gostaria de ver o Coutinho fumando em seu último filme, ou ele fazendo a Fernanda Torres chorar em Jogo de Cena. Arrependo-me de não ter visto todos os filmes do Bergman, até os chatos, de não ter revisto Morangos Silvestres, de não chorar mais em O Silêncio e, claro, de não ter conhecido Buñuel. Seu sorriso deveria ser único, sarcástico, inteligente. Esse era uma das poucas pessoas que gostaria de ter conhecido. Nem da Casa Amarela que cresci eu lembro. Só lembro que era amarela, mas não me recordo o que é amarelo. Lembro que era amarela porque era como os girassóis do Van Gogh. Minha mãe tinha um quadro dele na cozinha. Quadro esse que foi a única coisa que me restou e que trago na minha mão neste exato momento. Se o Abum Janra me perguntasse o que é a vida, como fazia em seu programa, eu diria que não sei, como muitos fizeram. Mas se ele me perguntasse mais 2 vezes, eu diria que continuo sem saber, mas que ela deveria ser de luz, sombra e com muitos papéis. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
and singing in